Narrativa. Sabe aqueles momentos que simplesmente congelam no tempo? Infelizmente não são os bons. Eu tava largado no sofá, rolando o celular depois do jantar, quando ela passou por mim indo pro quarto. Tava se arrumando pra sair com as amigas pra tomar uns drinks, mesma rotina, toda sexta-feira à noite. Sabe, ela falou, sem nem olhar pra mim enquanto passava batom no espelho do corredor. Todo santo dia eu olho pra você e fico pensando se isso aqui é o melhor que eu podia ter conseguido na vida. Falou como se estivesse comentando o tempo, de boa, na maior naturalidade, tipo me avisando que acabou o leite. Parei de rolar, levantei o olhar pra ela. Ela ainda estava focada no reflexo, ajeitando os brincos. Sério? Perguntei. O quê? Finalmente ela me olhou pelo espelho. Só tô sendo honesta. Não é a honestidade que faz casamento dar certo? Pronto. 8 anos de casados, e aparentemente essa era a versão dela de honestidade. Não era conversa, nem briga. Só uma observação casual de que eu era, aparentemente, o prêmio de consolação da história dela. Divirta-se com suas amigas, eu disse, voltando pro celular. Ela pegou a bolsa e as chaves. Não me espera acordado. A gente deve ir dançar depois do jantar. A porta da frente fechou com um clique suave. A casa ficou quieta, só o barulho da geladeira e o trânsito distante lá fora no condomínio. Fiquei ali uns 10 minutos, só processando o que tinha rolado. Aí uma coisa interessante me ocorreu. Ela estava certa numa coisa. Honestidade realmente faz casamento funcionar. E honestamente, eu tava de saco cheio. Levantei, fui pro quarto, abri o armário e tirei a mochila de viagem que usava para fim de semana. Comecei a arrumar com calma. Roupa de trabalho, roupa casual, itens de higiene, documentos importantes. Tudo o que realmente importava para mim. Levei umas 2 horas para empacotar 8 anos da minha vida. Engraçado como era pouca coisa que de fato era minha. A maioria dos móveis era dela. A maioria da decoração. A maioria das decisões de como a gente vivia. Deixei um bilhete na bancada da cozinha. Curto e grosso. Obrigado pela honestidade. Você tá livre para descobrir se consegue algo melhor. Se cuida. Carreguei o carro na garagem, dei ré na rua e dirigi até a casa do meu amigo Rafael, do outro lado da cidade. Ele ainda estava acordado, vendo basquete na madruga. E aí, irmão, tá rolando o quê? Ele perguntou quando abriu a porta e me viu ali com as malas. História longa, falei. Posso dormir no seu sofá uns dias enquanto resolvo as coisas? Rafael abriu passagem. Claro. Cerveja? Na verdade, sim. Parece perfeito. Enquanto me ajeitava no sofá dele com uma gelada na mão, percebi uma coisa. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu me senti genuinamente relaxado. Sem tensão nos ombros. Sem pisar em ovos. Sem ficar vigiando cada palavra para não detonar mais um chilique dela. Meu celular vibrou lá pela meia-noite. Mensagem dela. Tô me divertindo pra caralho. Dançando até tarde. Virei o celular de boca pra baixo na mesinha do Rafael e foquei no jogo. Amanhã eu começava a planejar os próximos passos. Hoje à noite, só ia curtir essa paz inesperada. Sábado de manhã bateu diferente. Acordei no sofá do Rafael mais descansado do que em meses. Cheiro de café e bacon vindo da cozinha e por um segundo esqueci onde estava. Aí meu celular começou a vibrar que nem vespa brava. 17 chamadas perdidas. 23 mensagens. Todas dela. As mensagens começaram lá pelas 2 da manhã, quando ela chegou em casa. Cadê você? Depois escalou rápido, em pânico, raiva e o que só posso chamar de tática de negociação. Isso é ridículo. Volta pra casa agora. A gente precisa conversar como adulto. Você não pode simplesmente sumir sem discutir. Não foi isso que eu quis dizer. E a minha favorita, em você tá sendo dramático. Eu tava sendo dramático. Tá. A mulher que chorou 1 hora porque eu comprei iogurte da marca errada tava me chamando de dramático. Rafael entrou na sala com 2 canecas de café. Parece que alguém não curtiu sua decisão executiva. Decisão executiva. Gostei. Peguei o café agradecido. Ela aparentemente tá chocada que eu levei ela a sério. O celular tocou de novo. Mesmo número. Desviei e imediatamente caiu mensagem. Atende esse telefone. Você pretende responder alguma coisa disso? Rafael perguntou, se jogando na poltrona. Eventualmente, quando eu estiver pronto para conversar nos meus termos, não nos dela. O celular tocou de novo. Dessa vez atendi. Cadê você, porra? Sem oi. Sem pausa. Bom dia pra você também. Não ousa bancar o casual. Você sumiu no meio da noite que nem covarde. Na verdade, eram umas 22 horas e eu deixei bilhete explicando tudo. Muito atencioso da minha parte. Aquilo não foi explicação. Aquilo foi chilique. Tomei um gole de café e vi o Rafael trocando de canal. Deixa eu ver se entendi. Ontem você me disse que todo dia pensa se eu sou o melhor que você podia ter conseguido na vida.
Hoje tá puta porque eu te dei a chance de descobrir. Tô confuso com a lógica aqui. Silêncio do outro lado por uns 10 segundos. Eu só tava tendo um dia ruim. Você sabe que não falei por mal. Aqui é que você se engana. Acho que você falou exatamente o que pensa. E sinceramente, tudo bem. Mas eu não vou ficar por aí sendo plano B de alguém enquanto ela decide se consegue subir de nível. Você tá exagerando. Tô. Porque do meu lugar, eu só tô seguindo sua liderança. Você queria honestidade, né? Pois aqui vai a minha. Eu mereço coisa melhor que alguém que me vê como decepção diária. A voz dela ganhou aquele tom que eu conhecia bem quando queria manipular a situação. Mais suave. Mais vulnerável. Amor, por favor. A gente pode resolver isso. Todo casal passa por fase ruim. Isso não foi fase ruim. Isso foi você me dizendo exatamente como se sente sobre nosso casamento. E sabe de uma coisa? Eu acredito em você. Onde você tá ficando? Isso não te diz mais respeito. Claro que diz. Eu sou sua esposa. Ontem eu era o cara que você aceitou. Hoje sou sua esposa. Qual é? Outro silêncio. Então, quando você volta pra casa pra gente conversar direito? Olhei o sofá confortável do Rafael. Café bom. Zero tensão no ar. Eu tô em casa. É aqui que eu quero estar agora. Você tá ficando com o Rafael, né? Desliguei sem responder. 2 minutos depois, outra mensagem. Manda um oi pro Rafael. Mandei oi. Falei pro Rafael. Fantástico. Fala pra ela que você pode ficar o tempo que precisar. Meu celular ficou bombando o fim de semana inteiro. Ligações, mensagens, áudios. Cada mensagem mais desesperada, mais brava, mais manipuladora. No domingo à noite, ela já alternava ameaça com promessa. Vou mudar. Você tá jogando 8 anos fora. Meu advogado disse que você não pode simplesmente abandonar bens conjugais. Eu te amo. Você tá cometendo um erro enorme. Respondi exatamente uma mensagem o fim de semana todo. A ameaça do advogado ganhou uma resposta simples. Fique à vontade para seu advogado me ligar. A gente pode discutir os termos do divórcio. Aquilo pareceu acalmar as coisas por um tempo. 3 semanas morando novo, comecei a lembrar quem eu era antes. Engraçado como a gente se perde tão devagar que nem percebe até ganhar distância. Tava ficando no sofá do Rafael, mas já tava na hora de achar meu canto. Achei uma casa de aluguel decente a 20 minutos do trabalho. Nada chique, mas tinha garagem e quintal onde eu podia finalmente usar a churrasqueira que comprei anos atrás e nunca usei porque o cheiro incomodava os vizinhos. O trabalho virou outra experiência. Sem o estresse constante de imaginar de que humor eu ia chegar em casa, eu realmente voltei a curtir meu trampo. Sou coordenador de projetos numa construtora, e pela primeira vez em anos, eu chegava cedo e ficava focado o dia todo. Foi assim que conheci a Adriana. Ela trabalhava no departamento de design, e a gente tinha se cruzado talvez 2 vezes nos 3 anos que eu tava na empresa. Mas quando comecei a participar de verdade das reuniões em vez de só sobreviver a elas, acabamos trabalhando juntos num projeto de reforma comercial no centro. Sabe, ela falou na nossa segunda reunião de projeto, acho que nunca te vi sem essa aliança antes. Olhei para minha mão esquerda. Tinha parado de usar no dia que saí, mas aparentemente ela tinha reparado. Desenvolvimento recente. Ah, bom, pelo que vale, você tá diferente ultimamente, mais presente, se é que faz sentido. Fazia todo sentido. Valeu. Acho que finalmente tô acordando de uma soneca longa. Adriana era fácil de conversar, não num sentido romântico no começo, só num sentido humano normal que eu tinha esquecido que existia. Ela fazia perguntas sobre o projeto, compartilhava ideias, tomava decisões sem criar drama. Conceito revolucionário. Nossas reuniões começaram a durar mais que o necessário. Aí começamos a tomar café depois para discutir detalhes. Aí café virou almoço 2, 3 vezes por semana. Nada inadequado, só 2 adultos tendo conversa de verdade sobre trabalho, vida, filme, livro, tudo o que eu curtia falar. Enquanto isso, as campanhas de telefone da minha ex tinham virado padrão. Ela sumia uns dias, depois mandava uma rajada de mensagens que iam de brava a suplicante a completamente bizarra. Minha favorita foi a mensagem das 3 da manhã em comprei seu sorvete preferido. Tá no freezer te esperando. Eu nem gostava tanto de sorvete assim, mas aparentemente esse detalhe tinha passado batido nos nossos 8 anos juntos. Rafael achava a situação hilária. Ela te mandou mensagem de sorvete às 3 da manhã? De que sabor? Menta com chocolate. Mano, ela não te conhece nem um pouco. Você odeia sorvete de menta. E exatamente o meu ponto. No fim do mês, eu já tinha uma rotina que fazia sentido. Trabalho, academia, casa silenciosa onde eu podia ver o que quisesse na TV, ler livro, ou só ficar no quintal sem alguém suspirando dramaticamente a cada 10 minutos. Uma noite, Adriana e eu estávamos terminando uma revisão tardia de projeto quando ela perguntou, quer jantar? Tem um italiano novo na rua e eu tô morrendo de fome. Não era encontro. Pelo menos foi o que eu disse pra mim mesmo.
Dois colegas tomando comida depois de um dia longo. Acontece o tempo todo no mundo corporativo. Mas sentado na frente dela naquele restaurante pequeno, ouvindo ela rir das minhas histórias de obra, percebi uma coisa importante. Era assim que normal se sentia. Conversa fácil, interesse genuíno no que o outro pensa, sem pisar em ovos, sem monitorar cada palavra para não detonar um campo minado emocional. Posso te perguntar uma coisa? Adriana falou na sobremesa. Claro. Como era seu casamento? Não precisa responder se for pessoal demais. Pensei 1 minuto. Exaustivo. Gastei tanta energia tentando ser a versão certa de mim mesmo que esqueci como era a versão original. Ela assentiu. Já passei por isso. Meu último namoro era assim. Sempre me sentia fazendo teste para um papel que nunca conseguia. Exatamente. Aí um dia ela me disse que ficava pensando se eu era o melhor que ela podia ter conseguido. E eu percebi que há anos eu pensava a mesma coisa dela. Parece que vocês dois tiveram a resposta. Quando voltei para casa aquela noite, minha casa parecia diferente. Não solitária, mas tranquila. Pela primeira vez desde que saí, eu não estava pensando no que perdi. Estava pensando no que podia encontrar depois. 2 meses depois de sair, aconteceu uma coisa inesperada no trabalho. A empresa pegou um contrato gigante para reformar o Hotel Westfield histórico no centro, projeto maior que qualquer coisa que a gente já tinha feito. Na reunião de segunda, meu chefe Bruno Stevens me chamou na sala dele. Vou te colocar como responsável pelo Westfield, ele falou sem rodeio. Gerenciamento total, seu time, seu prazo, seu show. Pisquei. Bruno, é um projeto enorme. Tem certeza que quer? Você tá diferente esses últimos meses. Mais afiado, mais engajado, tomando iniciativa. Ontem você pegou aquele problema estrutural nos planos do prédio Eisenberg que ia custar 50 mil para consertar depois. Preciso desse nível de atenção no Westfield. O projeto significava mais horas, mais responsabilidade, e contato direto com clientes que tinham grana pesada investida. Também significava provar que eu conseguia tocar algo desse tamanho sem alguém olhando por cima do meu ombro a cada 5 minutos. Não vou te decepcionar, eu disse. Eu sei que não. Por isso você pegou o trampo. Voltando para minha mesa, senti uma coisa que não sentia há anos, um orgulho genuíno do meu trabalho. Não aquele orgulho de graças a Deus alguém reparou que eu existo, mas o de saber que conquistei algo por competência de verdade. Adriana estava esperando na minha baia com um monte de maquetes de design. Nossa, você tá com cara de quem acabou de ganhar notícia boa. Projeto Westfield. Sou o líder. O rosto dela se iluminou. Que incrível. E eu sou a designer líder. Então vamos trabalhar bem juntinhos. Melhor ainda. Seus designs pro Eisenberg foram geniais. Bajulação te leva longe, ela falou, mas estava sorrindo. Quer almoçar e já ver os conceitos iniciais? Almoço já tinha virado rotina, 3, 4 vezes por semana. Nada oficialmente romântico, mas alguma coisa definitivamente estava rolando. Ela era inteligente, engraçada, e tinha um jeito de desafiar minhas ideias sem fazer parecer ataque. Conceito revolucionário depois de 8 anos em que toda discordância virava ataque pessoal ao meu caráter. No almoço, ela espalhou os esboços preliminares pro saguão do hotel. Tô pensando em preservar os elementos Art Deco originais, mas modernizar a funcionalidade. Manter a história, mas fazer funcionar pros hóspedes de hoje. E exatamente isso. Respeitar o que já estava lá, mas não ficar preso nisso. Ela levantou o olhar dos desenhos. A gente ainda tá falando de design de hotel? Talvez não totalmente. A gente definitivamente estava flertando agora. Já tava há semanas, na real, mas essa foi a primeira vez que os dois se conheceram abertamente. Naquela noite, minha ex ligou enquanto eu revisava arquivos do projeto em casa. Quase não atendi, mas achei que já estava na hora de ver qual abordagem nova ela tinha bolado. Eu sei que você tá saindo com alguém, ela falou na lata. Boa noite pra você também. A Ângela viu você no Romanos semana passada com uma loira, toda arrumadinha. Ângela era irmã dela, o que explicava a rede de inteligência. E, eu quero saber quem ela é. Isso realmente não te diz mais respeito. Claro que diz. A gente ainda é casado, só tecnicamente, e só até o papel sair. Pausa. Quando falou de novo, a voz tinha aquele tom manipulador que eu conhecia bem. Tenho pensado no que eu falei aquela noite. Tava estressada com o trabalho, descontei em você. Não foi justo. Não foi justo? Você me disse que todo dia pensa se eu sou o melhor que você podia ter conseguido. Isso não foi estresse falando, foi honestidade. Finalmente, as pessoas falam coisa que não querem quando tão nervosas. Será? Porque eu pensei nisso 2 meses inteiros, e percebi uma coisa. Você estava certa. Provavelmente você consegue coisa melhor que eu. E eu definitivamente consigo coisa melhor que alguém que me vê como decepção diária. Isso não, eu nunca disse isso. Não precisou. Ficou bem claro pelo jeito que você agiu nos últimos 2 anos do nosso casamento. Sempre cansada quando eu queria conversar. Sempre ocupada quando eu sugeria fazer algo juntos. Sempre achando motivo para minha ideia não dar certo.
Eu tava passando por uma fase difícil. 2 anos? Poxa. Você desistiu do nosso casamento muito antes de eu sair. Eu só oficializei. Outra pausa. É sério? Com ela, olhei minha casa silenciosa. Tranquila, organizada do jeito que eu gosto. Zero tensão constante. Sabe o que é sério? Eu tô feliz. Feliz de verdade. Acordo animado pro dia em vez de pensando no que vai dar errado. Ela não te conhece como eu te conheço. Na verdade, esse pode ser o ponto. Ela conhece a versão de mim que existe agora, não a versão que foi sumindo devagar no nosso casamento. Eu quero tentar de novo. A gente podia fazer terapia, trabalhar a comunicação. A hora pra isso era quando eu ainda tava tentando. Quando eu sugeri terapia 2 anos atrás e você disse que a gente não precisava de estranho mandando na nossa vida de casado. Lembra dessa conversa? Silêncio. Vou desligar agora. Para de ligar, por favor. E espera. Desliguei e desliguei o celular. Amanhã eu começava a mergulhar nos detalhes do Westfield com a Adriana. Hoje à noite, ia curtir o silêncio e talvez ler aquele livro que eu queria há meses. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu nem pensava na minha ex. Tava pensando no amanhã e ele parecia bem pra caralho daqui. 3 meses dentro e aparentemente minha ex tinha passado das ligações pra reconhecimento em escala total. Começou com perguntas aparentemente inocentes de amigos em comum. O Caio do bairro antigo ligou numa terça. Fala, mano, só dando um toque. Como você tá? Tô bem, na real. Tô muito bem. Que foi? Nada não. Só, sabe, o pessoal tá perguntando de você. Querendo saber como você tá. O pessoal. Longa pausa. Tá, vai. Foi ela que pediu pra eu ligar. Queria saber se você tá namorando alguém sério. Tive que rir. Ela te botou pra fazer trabalho de inteligência agora? Olha, eu disse que não tava afim disso, mas ela é insistente. Fala que você não conversa com ela. Porque não tem mais nada pra conversar. A gente tá se divorciando. Isso meio que cobre tudo. Ela parece achar que ainda tem chance. Caio, escuta aqui. Não tem chance. Nenhuma. Zero. Ela deixou bem claro o que achava do nosso casamento e eu tô respeitando isso, deixando ela achar alguém melhor. Depois que desliguei, percebi que isso provavelmente era só o começo. Deu certo, nas semanas seguintes, mais 3 amigos em comum ligaram com perguntas suspeitamente parecidas sobre minha morada, trabalho e se eu tava com alguém. As respostas ficavam mais fáceis. Sim, eu tinha meu canto. Sim, o trabalho tava indo excepcionalmente bem. E sim, eu tava com alguém e tava ficando sério. Porque tava mesmo. Adriana e eu estávamos oficialmente namorando há 1 mês e a diferença entre esse relacionamento e meu casamento era tipo comparar luz do sol com vela piscando. Ela realmente escutava quando eu falava, lembrava coisas que eu tinha mencionado semanas antes, e parecia genuinamente interessada nas minhas opiniões. O projeto Westfield estava ficando lindo. Preservamos o caráter dos anos 20 do hotel enquanto modernizamos completamente a infraestrutura. Trabalhar com Adriana era tranquilo. Ela esboçava ideias. Eu encontrava jeito de fazer elas funcionarem estruturalmente. E de algum jeito a gente sempre acabava com algo melhor que qualquer um dos dois tinha imaginado sozinho. Sabe o que eu amo nesse projeto? Ela falou uma noite enquanto revisávamos os designs finais do saguão jantando no apartamento dela. O quê? A gente tá pegando algo que já foi lindo, que foi negligenciado e ficou detonado, e tá trazendo de volta à vida. Mas melhor que antes. Olhei pra ela do outro lado da mesa da cozinha cercada de esboços e cronogramas e percebi que ela não tava falando só do hotel. A gente ainda tá falando de reforma? Perguntei. Talvez não totalmente. Ela sorriu. Mas a metáfora funciona, né? Funcionava. 6 meses atrás, eu me sentia sumindo aos poucos, virando uma versão menor, mais quieta, mais cuidadosa de mim mesmo todo dia. Agora eu lembrava como era ficar genuinamente animado com alguma coisa. Ter conversas que me energizavam em vez de me drenar. Foi quando as coisas escalaram. Eu tava saindo tarde do trabalho numa quinta quando vi um carro conhecido no estacionamento de visitantes. Ela tava lá dentro, vigiando a saída. Quando me viu, desceu e veio na minha direção. A gente precisa conversar, ela disse. Não, não precisa. Precisa você parar de aparecer no meu trabalho. Fui paciente. Te dei espaço. Mas isso já passou do limite. Paciente, você tá ligando pros meus amigos pra me espionar. Ela teve a graça de parecer um pouco envergonhada. Só precisava saber como você tava. Você não fala comigo porque a gente tá se divorciando. Isso geralmente envolve não falar um com o outro. Eu sei dela. Parei de andar pro meu carro. O que dela? Adriana Wallace, designer de interiores, 29 anos, nunca casou, mora naquele condomínio fofo na rua Maple. Um frio desceu pela minha espinha. Você pesquisou ela. Precisei saber contra o que eu tô competindo. Você não tá competindo contra ninguém. Não tem competição porque não tem disputa.
A gente acabou. Eu vi foto dela na internet. É bonita, dou o braço a torcer. Mas ela não te conhece como eu te conheço. Essa é a segunda vez que você fala isso, e você tá certa. Ela não conhece a versão de mim que passou 8 anos tentando ser bom o suficiente pra alguém que deixou claro que eu não era. Ela conhece a versão que existe agora. Você acha que isso é amor? Vocês se conhecem há o quê? 3 meses? Acho que é saudável. Acho que é o que normal parece. E eu tinha esquecido que isso era possível. A expressão dela mudou, e eu vi ela rodando as abordagens na cabeça. Eu errei. As pessoas erram. Isso não significa jogar 8 anos fora. Você não errou. Você me falou a verdade sobre como me via, e eu finalmente escutei. Eu tava passando por uma coisa. Tava deprimida, estressada com o trabalho. Por quanto tempo? Porque olhando pra trás, eu não lembro da última vez que você pareceu genuinamente feliz de me ver chegar em casa. Você lembra? Ela abriu a boca, depois fechou. Era o que eu pensava. Olha, espero que você encontre o que tá procurando. Mas não sou eu, e nunca fui. Nós dois sabemos disso agora. Ela não vai te fazer feliz a longo prazo. Você só tá empolgado com coisa nova. Destravei a porta do carro. Talvez você tenha razão. Talvez essa coisa com a Adriana acabe em 6 meses. Mas sabe de uma coisa? Mesmo se acabar, eu ainda vou estar melhor que passando todo dia pensando se minha própria esposa achava que eu valia o tempo dela. Por favor, só pensa nisso. A gente podia tentar terapia. Eu pensei. 2 meses. E foi o que eu descobri. Eu não quero consertar isso. Quero estar com alguém que não acha que eu preciso ser consertado. Entrei no carro e fui embora, vendo ela no retrovisor parada no estacionamento. Minhas mãos tremiam um pouco, mas não de dúvida. De alívio por finalmente ter falado em voz alta o que eu pensava há meses. Quando cheguei no apartamento da Adriana aquela noite, ela deu uma olhada na minha cara e falou, um dia difícil. Ela apareceu no trabalho. Fez pesquisa sobre você, aparentemente. Adriana arqueou a sobrancelha. Pesquisa? Sabe onde você mora, quantos anos tem, histórico de trabalho, pacote completo de stalker. Devo me preocupar? Não. Mas você precisa saber no que tá se metendo namorando comigo. Ela pensou um segundo. Tô ganhando uma situação de ex-mulher louca? Provavelmente. Você dá conta? Com certeza. Então tá de boa. Ela me beijou. Além do mais, se ela pesquisou direito, sabe que eu me formei no topo da turma de design e faço kickboxing 2 vezes por semana. Eu me viro sozinha. Naquela noite, deitado do lado da Adriana na cama dela, ouvindo ela respirar, percebi uma coisa. Eu não tava só seguindo em frente do meu casamento. Tava indo em direção a algo melhor. 8 meses depois de eu ter saído, eu tava vivendo a melhor fase da minha vida. O projeto Westfield tinha terminado 3 semanas antes do prazo e 50 mil abaixo do orçamento. O Bruno já tinha me passado para liderar outra reforma grande, dessa vez um complexo de escritórios no centro. Adriana e eu tínhamos nos mudado juntos no mês anterior. E sinceramente, eu tinha esquecido que morar junto podia envolver risada compartilhada e respeito mútuo em vez de guerra fria por quem esqueceu de comprar sabão em pó. Foi quando minha ex resolveu fazer o grande finale dela. Eu tava no Home Depot num sábado de manhã, pegando material para fazer prateleiras customizadas no nosso home office quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? É sobre a Adriana? A voz era desconhecida, mulher, meio nervosa. Desculpa, quem é? Aqui é Jane Parker. Trabalho com a Adriana na Zemberg Design Group. Ela pediu para eu te ligar. Meu estômago caiu. Ela tá bem? Tá tudo bem, mas tem uma situação no escritório. Você consegue vir pra cá? Ela mandou falar que é sobre sua ex-mulher e que você ia entender. 20 minutos depois, cheguei no estacionamento da Zemberg e vi um pequeno grupo reunido na entrada. Pelos vidros da porta, eu vi a Adriana parada tranquilona atrás da recepção, braços cruzados, enquanto minha ex andava de um lado pro outro no saguão que nem bicho enjaulado. A Jane me encontrou na porta. Ela tá aqui há 1 hora, exigindo falar com a Adriana sobre roubar o marido dela. A segurança chamou a polícia, mas tecnicamente ela não tá invadindo porque falou que veio contratar serviço de design. Serviço de design? É, disse que queria contratar a Adriana para redecorar a sala de estar dela. Sutil pra caralho. Entrei no saguão e a conversa parou na hora. Minha ex virou e eu dei uma boa olhada nela pela primeira vez desde o confronto no estacionamento. Ela parecia cansada, estressada, como alguém que tinha passado tempo demais olhando o perfil de rede social e pouco tempo dormindo. Finalmente, ela falou, tô tentando ter uma conversa civilizada com sua namorada sobre a situação. Que situação? Perguntei. Adriana falou de trás do balcão. Ela quer saber por que eu destruí o casamento dela e se eu sei que você tá me usando pra se vingar dela. Tive que segurar o riso. E o que você falou pra ela? Que o casamento dela já estava destruído quando eu te conheci e que ninguém usa uma mulher que levanta o próprio peso no supino pra nada. Minha ex deu um passo à frente. Isso é exatamente o que eu tô falando.
Ela tá te virando contra mim. Na verdade, eu disse, você me virou contra você 8 meses atrás quando falou que eu provavelmente fui a pior decisão que você tomou. Ela só é a pessoa que me ajudou a perceber que você estava certa. Não foi isso que eu disse. Perto o suficiente. Olha, o que exatamente você tá querendo conseguir aqui? Por que se humilhar no trabalho da Adriana não parece estratégia vencedora? Quero saber o que ela tem que eu não tenho. Adriana e eu trocamos um olhar. Isso ia ser ou brutal ou terapêutico. Talvez os dois. Quer uma lista? Perguntei. Porque eu tenho tempo. Por favor, me ilumina. Comecei a contar nos dedos. Ela ri das minhas piadas. Ela não suspira dramaticamente quando eu falo do trabalho. Não revira os olhos quando eu sugiro ver algo que não seja reality show. Não trata minhas opiniões como interrupções inconvenientes no monólogo dela sobre o dia. Isso não. Tô só começando. Ela não faz bico quando eu quero sair com os amigos. Não me faz sentir que preciso de permissão para comprar mercado. Não critica minha direção, minha comida, minha roupa ou minhas escolhas de vida todo santo dia. O rosto da minha estava ficando vermelho. Você tá sendo ridículo. Tô. Quando foi a última vez que você falou que tinha orgulho de algo que eu consegui? E não fala orgulho do que eu te comprei ou para onde te levei. Orgulho de mim, como pessoa. Silêncio. Era o que eu pensava. Adriana me falou que estava orgulhosa de eu ter pego o Westfield antes mesmo de eu terminar de explicar o que era. Sabe o que você falou quando eu te contei há 2 anos que eu estava na disputa pela primeira vez? Não cria muita expectativa. Eu estava tentando te proteger da decepção. Não, você estava se protegendo de ter que fingir que se importava se eu conseguisse. Adriana saiu de trás do balcão. Olha, eu não sei que tipo de relacionamento vocês tinham, mas posso te contar o que a gente tem agora. Ele chega em casa animado para me ver. Eu chego em casa animada para ver ele. A gente conversa sobre o dia porque realmente se interessa pela vida um do outro. Conceito revolucionário, aparentemente. Você não conhece ele como eu conheço, minha ex disse. Mas a voz já tinha perdido força. Você fica falando isso, eu respondi. Mas aqui vai a parada. A versão de mim que você conhecia era alguém que estava encolhendo aos poucos para caber no espaço que você deixava para ele. A Adriana conhece a versão que ocupa o espaço que merece. E sinceramente, eu gosto mais dessa versão. Isso é só paixão, energia de relacionamento novo. Não vai durar. Talvez você tenha razão. Talvez em 5 anos a Adriana decida que consegue coisa melhor que eu. Mas sabe qual vai ser a diferença? Se isso acontecer, ela vai me falar na cara em vez de ficar fazendo comentário passivo-agressivo por 2 anos enquanto planeja a saída. Minha ex olhou o saguão, aparentemente percebendo pela primeira vez que tinha plateia de funcionários da Zemberg fingindo trabalhar enquanto ouviam cada palavra. Isso é humilhante, ela disse. Sim, é. É o que acontece quando você encurrala alguém no trabalho para exigir explicação que não tem direito. Eu só achei que se eu conseguisse entender. Entender o quê? Porque eu tô feliz agora. Não é complicado. Tô com alguém que realmente gosta de mim. Desenvolvimento chocante, eu sei. Ela ficou parada mais um momento e eu vi ela rodando as opções que achava que ainda tinha. Finalmente pegou a bolsa numa das cadeiras do saguão. Espero que você seja feliz, ela disse, mas não de um jeito bonitinho. Obrigado, eu sou. Ela foi para a saída, depois parou e virou. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo é de não ter saído antes. Depois que ela foi embora, o saguão ficou quieto um instante. Aí Adriana começou a bater palma devagar e o resto do escritório entrou na onda. Bom, Adriana falou, isso foi educativo. Desculpa você ter que lidar com isso. Tá brincando? Foi o melhor entretenimento que esse escritório viu o ano todo. Além do mais, agora eu sei por que você valoriza tanto decência humana básica. Puxei ela para perto. Pronta para ir montar aquelas prateleiras? Com certeza. Mas antes, quero ouvir mais sobre esse projeto Westfield. Tô orgulhosa de você por ter pegado ele. Eu sei que você tá. É exatamente por isso que nunca vou te largar. Enquanto saíamos pro estacionamento juntos, percebi uma coisa. Minha ex estava certa sobre uma coisa. Eu tinha mudado, mas não por causa da Adriana. Eu mudei porque finalmente parei de tentar ser a pessoa que minha ex precisava que eu fosse e comecei a ser a pessoa que eu realmente era. O divórcio saiu 2 meses depois, sem drama, sem disputa de bens, ela ficou com a casa, eu fiquei com minha paz. Nunca mais nos falamos. Ela tentou mandar mensagem no meu aniversário, eu nem abri. Hoje, 1 ano e meio depois daquela frase no espelho, eu acordo todo dia do lado de uma mulher que me olha como se eu fosse o melhor que ela conseguiu na vida, e eu acredito nela. Fim.